Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de telhado. Nessa aula nós vamos aprender como fazer o telhado em corte, começando pelo corte B. Mas por que eu vou começar o meu telhado pelo corte B? É sempre mais fácil começar os cortes de telhado pelo corte em que a gente mostra a inclinação do telhado completa. Então, aqui, ó, olhando na planta de cobertura, a inclinação do meu telhado é para cá. Então, aqui eu vou conseguir visualizar qual é a inclinação certinha do meu telhado. E aqui eu estou visualizando meio que de frente, cortando, mas de frente. Então, é mais fácil eu visualizar a lateral do meu telhado e conseguir entender como que funcionam os elementos dele em corte. Para eu começar a cortar meu telhado, primeiro eu preciso entender o que significa a inclinação do telhado. Eu tenho uma inclinação aqui de 40%. Essa inclinação ela varia de acordo com o tipo de telha, tá? Tipos de telha metálica, por exemplo, exigem uma inclinação menor, de 10%, de 20%. Telhas cerâmicas, telhas de concreto, exigem inclinações maiores, de 30%, 40%. Então, isso vai depender um pouquinho do tipo de telha que está sendo usado no telhado. Como aqui a gente especificou que é uma telha cerâmica, então nós vamos usar 40%. Isso significa que em 100 centímetros eu tenho que subir 40, ou seja, eu posso traçar aqui uma linha de 1 metro, tá? Vou digitar 1, eu estou trabalhando em metros, e aqui eu vou subir 40 centímetros, então eu vou subir 0,4, tá? Quem estiver trabalhando em centímetro, quem costuma trabalhar em centímetro, pode também adotar isso. Sim, em 100 eu subo 40, tá? Ou então, em 1 metro, eu subo 0,4. E aí, eu junto essas duas linhas aqui, formando um triângulo. Então, esse triângulo, essa inclinação que está dando aqui, ó, isso é a inclinação do meu telhado, tá? Isso é uma inclinação de 40%. Agora que eu tracei a inclinação, eu preciso copiar essa inclinação com o comando copy para o meu corte. Então, eu utilizo esse ponto final da laje aqui para colocar a inclinação do meu telhado, tá? Isso vai servir de base para que eu faça todo o telhado. Então, onde que está passando esse corte aqui na minha planta, né? Ele está passando nesse ponto, então, com uma X-line vertical, eu vou ver aonde que está a minha parede. Ela está aqui na projeção, certo? Que é essa minha parede aqui. É importante eu posicionar tudo um embaixo do outro, ó. As plantas, os cortes estão todos posicionados um abaixo do outro, tá? E eu tenho aqui o meu beiral, então eu traço uma outra linha do meu beiral para ver como que está funcionando esse beiral aqui. Então, eu estendo essa linha aqui da minha inclinação até o beiral, ó. Extend, X, Enter, seleciono essa linha e estendo até lá. E da mesma forma, eu vou estender essa linha aqui, porque essa é a linha da minha platibanda. Então, novamente, Extend, seleciono a linha e coloco ela até lá. Assim, ó, eu já tenho um esboço do traçado do meu telhado. Para a gente desenhar esse madeiramento de telhado em corte, nós precisamos primeiro entender como ele funciona. Então, nós vamos ter um madeiramento mais ou menos dessa forma. Esse madeiramento é composto por alguns elementos. Esses elementos são as tesouras, as terças, os caibros e as ripas, tá? Essa tesoura sustenta as terças, que sustentam os caibros, que sustentam as ripas, que por sua vez sustentam as telhas. Nós não vamos chegar a detalhar as ripas. Muitas vezes essas ripas não são detalhadas mesmo nos cortes. Nós vamos detalhar um telhado que é um pouco mais simples até, que não tem as tesouras. Esse telhado ele é composto de pontaletes. Os pontaletes, ó, eles são dessa forma. Nós não temos a tesoura, mas nós temos os pontaletes a uma determinada distância, e esses pontaletes, por sua vez, têm os contraventamentos. Então, quando eu falar em pontalete, quando eu falar em terça, em caibro, são esses elementos que eu vou desenhar agora no nosso corte. Então, entendido isso, o primeiro elemento que eu preciso desenhar aqui é o meu caibro. Esse meu caibro tem 12 centímetros aqui de espessura, então eu gero um offset de ponto 12 para cima, tá? Então, agora eu tenho aqui que fechar com o comando fillet, eu posso dar o acabamento desse meu caibro. E lá em cima depois a gente vai verificar com a parede como que fica. Agora eu preciso desenhar a terça. Então,
eu posso entrar com o comando retângulo e eu quero uma terça de 6 por 12. Então, eu digito arroba ponto 06, vírgula ponto 12. Agora eu tenho aqui a minha primeira ripa. Então, eu posiciono essa ripa com o comando move aqui pelo ponto médio dela. Posso posicionar ela aqui nesse ponto final. Ela não está no lugar certo, então o que eu faço? Movo ela para cima, coloco ela aqui exatamente nesse ponto e vou mover ela novamente, pegando nesse ponto médio aqui e colocando ela no ponto onde eu tenho uma interseção com o meu caibro. Agora ela está posicionada no ponto correto. Para agilizar um pouquinho aqui o nosso desenho de telhado, eu já fiz as terças e posicionei essas terças, uma aqui no meio do telhado, no meio desse vão, e a outra aqui em cima no final. Então agora eu preciso desenhar os pontaletes. Eu me aproximo aqui dessa terça que eu desenhei e com o comando Line eu desenho uma linha de 12 centímetros também, ponto 12, Enter. Por que 12? Porque a minha terça tem 6 por 12, certo? Ela tem 6 de largura por 12 de altura. E esse meu pontalete tem que ter o dobro. Então, agora eu movo esse meu pontalete no ponto central, para o ponto central aqui da minha terça, tá? E finalizo com 2 linhas o meu pontalete, ó. Esse meu pontalete vai até a laje. Ó, da mesma forma, ele vem até a laje aqui no final. A mesma coisa eu faço aqui em cima, é um pontalete de 12 de largura pela altura que ele precisar ter para chegar até a laje. Para finalizar esse corte do meu telhado, agora faltam as telhas. Como eu disse, a gente não vai desenhar as ripas, dá um trabalho bem grande fazer esse detalhamento das ripas. Mas nós vamos deixar o espaço que seria o espaço das ripas. Quem quiser detalhar, pode detalhar, quem precisar fazer um detalhamento mais aprimorado, pode fazer. Aqui eu vou deixar um offset de 3 centímetros, ponto 0,3, Enter, aqui do meu caibro para cima, e vou fazer isso mais uma vez. Por quê? Porque esse espaço, esse primeiro espaço, é o espaço que seriam as ripas, e esse segundo espaço representa a minha telha. Então, para dar uma diferenciada aqui, eu vou gerar um offset de 10 centímetros para cá, para fora, e com o comando Fillet eu fecho aqui a minha telha. Opa, desculpa aqui, acabou fechando errado. Comando Fillet, fechei aqui. Muito bem, agora eu tenho o meu telhado finalizado com todos os elementos que eu preciso ter no meu telhado. Nessa aula nós vimos como desenhar o telhado no corte B. Esse telhado do corte B, como eu falei, ele tem a inclinação e ele vai nos ajudar a desenhar o telhado no corte A. Então eu espero vocês para a próxima aula, um abraço e até mais!